dia, povo de Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Digam um amém, um glória a Deus. Aleluia. O Senhor renovou as misericórdias dele sobre a nossa vida mais uma manhã. Por isso estamos na casa dele. Amém? Vamos para a palavra do Senhor nessa manhã. Você que tem a Bíblia, abra comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Amém? E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Pai, nós te bendizemos nessa manhã. Nós te bendizemos porque bem sabemos que o Senhor já tem feito grandes coisas no nosso meio. Pai, nós te pedimos, trata os nossos corações, faça a tua palavra viva mais uma vez. Santo Espírito, nós sabemos que somente o Senhor pode convencer o homem da verdade. Por isso nós te clamamos, fique à vontade no nosso meio. Fala aquilo que nós necessitamos de ouvir. Trabalhe nos nossos corações, ó Pai. Pai, cada um que está nessa casa possa sair daqui transformado pela tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Nós te clamamos e te pedimos, fique à vontade no nosso meio e faz-se cumprir a tua palavra dentre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Aqui nós lemos Gênesis, e aqui está dizendo dos descendentes de Adão. E para a gente entender um pouquinho da história, Gênesis vai tratar do princípio das coisas. E nós vemos Deus criando todas as coisas, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, e o homem começa a governar sobre a terra, o homem começa a dar sentido às coisas sobre a face da terra. E então nós conhecemos a história, o homem erra. E quando o homem cai, o homem ele perde o governo das coisas. O homem agora ele já não tem mais o domínio sobre a terra. A terra agora se rebela contra o homem, por uma maldição a qual Deus dá por conta do pecado. E o homem também, consequentemente do pecado, o homem ele perde o contato pleno com Deus. A partir do pecado, o homem ele já não tem mais o contato pleno com o Senhor. Ele é afastado, na verdade ele se afasta por conta do seu pecado. O homem ele agora ele já não tem mais a mesma comunhão com o Senhor. E então Adão e Eva eles geram filhos. E a Bíblia vai relatar a história de Caim e de Abel. Porque o Senhor ele continua querendo ter contato com o ser humano, mesmo o ser humano tendo errado. Mesmo que as coisas tenham saído talvez do plano original, do plano central, inicial, o Senhor não perdeu o controle das coisas. O homem ele erra a rota sim, mas Deus ele continua no controle de tudo. E ele continua, na verdade, querendo ter contato, continua querendo ter relacionamento com o homem. E a gente vai ver na história de Caim e de Abel que eles vão oferecer algo a Deus, dando a nos entender que Deus não virou as costas para o homem por conta do pecado, muito pelo contrário, ele cria formas ainda de se relacionar com o homem, mesmo o homem caído. E aqui nós vemos Caim e Abel oferecendo algo a Deus. E quando eles oferecem algo a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus ele se agrada de Abel e da sua oferta. Porque Abel entrega algo, entrega a honra ao Senhor. Porém o seu irmão Abel, a Bíblia vai dizer que nos fins do tempo ele vai retirar dos frutos e vai entregar algo ao Senhor. E a Bíblia vai relatar que o Senhor não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Porém Caim aqui ele fica irado. E Caim, assim como o seu pai, ele começa a querer atribuir a culpa dos seus erros a outros. Caim ele não simplesmente fica irado consigo ou com Deus, Caim ele se ira contra o seu irmão. E aqui vai a primeira coisa que nós precisamos refletir essa manhã. Nós não podemos ficar querendo transferir a culpa dos nossos erros para os outros.
Nós não devemos querer transferir a nossa culpa para terceiros. Adão, quando Deus chega diante dele, fala assim: ei, foi a mulher que tu me destes. Caim, quando ele chega e oferece uma oferta e Deus o rejeita, em vez dele olhar para si e falar assim: ei, eu preciso mudar a minha forma de me entregar ao Senhor, eu preciso mudar a minha forma de relacionar-me com Deus, ele vira e se ira contra o seu irmão, porque o seu irmão fez a coisa certa. E ele transfere a culpa de Deus ter o rejeitado porque o seu irmão foi e fez a coisa certa. E aqui nós precisamos começar a aprender a respeito disso e pararmos de querer dar desculpas. Tem um jargão popular que vai dizer que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Então nós precisamos parar e aprender com eles: ei, nós não precisamos dar desculpa, nós precisamos consertar as coisas. E outra coisa que nós precisamos entender também com esses dois é que nós precisamos parar de entrar em briguinhas de ego. Caim se sente ferido porque ele olha e fala assim: ei, meu irmão é melhor do que eu. Isso não pode ser assim. Ei, cara, você não precisa ser melhor que ninguém. Você só precisa ser melhor do que você foi ontem. E hoje e amanhã ser melhor do que você está sendo hoje. Você não tem que brigar com seu irmão: ah, meu irmão é melhor do que eu, o fulano é melhor do que eu. Não, para. Nós precisamos ser melhores do que nós fomos ontem. Nós precisamos apresentar uma versão melhor de nós mesmos e não dos outros. Pare de se comparar com outros e ficar vivendo uma vida triste. Nós vivemos em tempos que as pessoas se expressam simplesmente as partes boas da vida na internet e todo mundo acha que as pessoas vivem de maravilhas. Ei, não, todo mundo tem problema, todo mundo tem falhas. Pare de se comparar com os outros. Viva aquilo que o Senhor tem para você, sem se importar com o que Ele tem para o seu irmão. Ei, nós precisamos então parar com essas briguinhas de ego, porque isso tem simplesmente ferido a nós mesmos. Nós precisamos seguir com as nossas vidas, olhando simplesmente para aquilo que o Senhor tem para nós, não porque Ele tem para o outro. E então a Bíblia vai seguir e vamos chegar até o capítulo 5, onde o Senhor vai tratar dos descendentes de Adão. E a Bíblia vai decorrer sobre os descendentes de Adão a partir de 7. E aqui nós chegamos no versículo 21, a qual vai tratar a respeito de Enoque. E Enoque vai viver algo simplesmente incrível. Pouco se fala sobre Enoque, pouco se medita sobre Enoque, mas nessa manhã eu gostaria de levar a igreja a uma reflexão sobre aquilo que Enoque viveu. A Bíblia vai começar a relatar dos seus antepassados e vai falar que eles viveram por muitos dias e eles tiveram filhos, mas simplesmente isso. Mas quando chega em Enoque, a Bíblia vai fazer parênteses em Enoque. A Bíblia não está, aqui o capítulo 5 não está querendo dizer de mais nada, simplesmente dos descendentes de Adão, até chegar em Noé. Mas no capítulo 21, 22 e 23, ele vai fazer um parênteses para falar a respeito de Enoque. Porque Enoque fez algo tão simples e tão incrível, tão profundo ao mesmo tempo. A Bíblia não vai dizer que Enoque foi um profeta. A Bíblia não vai relatar Enoque sendo um dos patriarcas. Enoque não vai ser um rei. Enoque não vai ser nomeado como um sacerdote. Enoque simplesmente foi um homem. Teve filhos, porém Enoque andou com Deus. E muitas das vezes nós não temos dimensão do que Enoque fez, porque nós temos a ideia de andar ser algo muito natural. Nós temos a ideia de andar ser algo tão comum. Você pega as crianças hoje, de meses, elas já estão querendo dar os primeiros passos. Quando chega a anos de vida, elas já querem andar sozinhas. E a gente tem essa ideia de andar ser algo muito natural. Mas o que Enoque fez foi algo incrivelmente sobrenatural. Enoque, a Bíblia não vai dizer de Enoque fazendo nenhum grande milagre. Enoque não fez nenhum grande feito. Enoque não abriu o mar.
Enoque não construiu arca, Enoque não viveu nenhum feito mirabolante. Não. A Bíblia não vai relatar Enoque pregando grandes sermões. A Bíblia não vai relatar Enoque fazendo nada de obra extraordinária. Por isso talvez os nossos olhos não saltem quando olhamos para Enoque. A Bíblia não vai dizer de Enoque matando o gigante. A Bíblia não vai dizer de Enoque matando ursos, matando leões. Não, Enoque não fez nada disso. Mas Enoque desfrutou da presença de Deus. A Bíblia vai ser bem clara de dizer que Enoque andou 300 anos com o Senhor. Cara, isso é incrível demais e nós precisamos nos atentar para isso. Enoque, a despeito de não ser ninguém de grande destaque talvez na sociedade, talvez a despeito de Enoque não ter feito nenhum grande feito, nós precisamos olhar para Enoque e nos atentar para aquilo que Enoque fez. Porque quando dizemos que Enoque andou com Deus, nós precisamos aprender com Ele. Porque andar com Ele é algo importante demais para nós. Por que eu tenho que aprender com Enoque? Porque o que é uma vida cristã se não andar com Deus? Do que adianta me designar, me dizer que sou cristão, dizer que eu sirvo a um Deus vivo, se eu não quero andar com esse Deus? Porque se olharmos para o sacrifício de Jesus, quando Ele se entrega por favor de nós, a Bíblia vai dizer que o véu é rasgado de alto a baixo. Aquilo que nos separava do contato com o Pai, ali é reestabelecido. Nós somos reestabelecidos, a primeira conexão com Deus. Hoje nós vamos dizer que nós temos livre acesso ao Pai. Mas porém, aqui é que nós precisamos entender, nós, a despeito de termos livre acesso ao Pai, nós muitas das vezes nós nos contentamos em ter meros encontros com Ele. Nós temos livre acesso a Deus por todos os dias, por todos os tempos. Enquanto nós estivermos respirando, nós podemos nos achegar a Ele. Ei, você pode estar com Deus em todo momento da sua vida, você pode sim andar com Ele, mas muitas das vezes nós preferimos ter meros encontros. E nós precisamos nos atentar para isso, porque Ele deixou bem claro: ei, filhinhos, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador para que eles estejam convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ei, Deus, quando Ele envia o Seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, Ele não nos entregou esse privilégio tão grande para que a gente simplesmente sentisse a presença dEle quando viermos a um culto. Ele não entregou o Seu Filho para que a gente viesse sentir a presença dEle quando nos reunirmos como igreja. Ei, você não precisa de um evento, você não precisa esperar um inflame para você sentir a presença de Deus, você não precisa esperar um mover agir para você sentir a presença de Deus. Ei, quando Deus Ele se entrega Jesus para mim e por você, Ele entrega Ele para que um contato, para que um relacionamento genuíno, verdadeiro, seja reestabelecido. E nós precisamos olhar para Enoque então com uma grande atenção, porque ele andou com o Senhor. E nós precisamos nos atentar para isso, porque quando a gente fala de andar, cara, nós estamos falando de coisas simples. Nós não estamos aqui dizendo que ele pregou movido pelo Espírito Santo. Nós não estamos dizendo que ele tocou movidos pelo Senhor. Nós não estamos dizendo que ele foi eloquente a ponto de sentir a presença de Deus quando ele falava. Nós não estamos aqui dizendo que quando ele orava, Deus se manifestava. Não, nós estamos dizendo que ele andou com o Senhor. Ei, eu não sei se você consegue entender a grandeza do que é isso. Andar com Deus é dividir a companhia de alguém. Quando a gente anda com alguém, a gente divide a companhia de alguém. Quando você compartilha com alguém coisas, você não consegue esconder coisas de pessoas que estão andando com você. Quando você vai vivendo com pessoas, compartilhando a vida com as pessoas, andando com alguém, ei, você é incapaz de esconder coisas.
Quando você anda com a pessoa, é difícil de manter segredos, porque alguém que está com você, ela vê o que você vê, ela ouve o que você ouve, ela escuta o que você fala. E Enoque, então, ele anda com Deus. E nós precisamos, então, entender isso, porque, cara, quando Deus ele entrega o seu filho, não é simplesmente para termos encontros, meros encontros. Você não precisa esperar chegar um domingo pela manhã para você sentir a presença dele. Ei, quando o véu se rasga de alto a baixo, é para dizer que você tem agora um contato com ele, irrestrito, sem intermediários. Você pode andar com ele. Quando nós olhamos para isso, quando ele manda o seu Espírito para vir para a terra, para habitar dentro dos homens, ele não manda o seu Santo Espírito para que ele habite dentro de 4 paredes mais. Não, ele, o Santo Espírito, habita dentro de nós, para que nós pudéssemos andar com ele em plenitude. Assim como Adão, certa feita, fazia, ele reestabelece esse contato com Deus. E nós hoje podemos ter esse contato, ter essa comunhão com o Senhor. E infelizmente, muitas vezes nós o desprezamos. Nós achamos que o Senhor é para ocasiões especiais. O Senhor é para me ter contato quando eu me retirar para um templo, para quando eu me retirar para um monte, para quando eu me colocar de joelhos no meu quarto. Nós achamos que a presença de Deus é basicamente para isso. Nós engessamos o mover de Deus nas nossas vidas. E quando tudo que ele quis foi realmente quebrar esses gessos, esses paradigmas. Quando ele manda o seu Santo Espírito, é justamente para tirar esses ritos que a religião colocou. Porque os homens, Deus ele coloca princípios e os homens vão engessando, achando que é assim que tem que ser feito, é somente dessa maneira que ele responde. E muitas das vezes ele está do seu lado e fala assim: eu só queria caminhar com você. Enoque é tão incrível o que Enoque fez, que Enoque entra na galeria dos heróis da fé. E ele vai do lado de homens incríveis. Muitas das vezes a gente olha para a galeria dos heróis da fé e a gente fica espantado com tantos feitos a qual eles tiveram. Mas Enoque viveu algo, para mim, muito mais extraordinário do que a maioria deles. Enoque ele andou com Deus a tal ponto que Deus o tomou para si. O relacionamento que eles tinham era tão intenso que Deus olha para Enoque e diz assim: Enoque, eu quero você comigo, Enoque. Enoque, eu quero você ao meu lado. E a Bíblia vai dizer que quando eles andavam juntos, o Senhor o retirou para ter com ele. E nós precisamos olhar e entender, assim como Enoque, que a melhor parte não é simplesmente viver, correr atrás das coisas. Não. Enoque, eu creio sim que Enoque fazia tudo isso. Enoque trabalhava. Enoque era pai. Enoque sustentava a sua casa. Sim. A Bíblia vai dizer que Enoque teve filhos e filhas. Ele não vai dizer que ele foi irresponsável com seus filhos porque ele andou com Deus. Ele não vai dizer que Enoque se retirou para um monte e virou um monge porque ele andava com Deus. Não, a Bíblia não vai dizer de Enoque fazendo nada disso. Enoque não se tornou um bipolado, se afastou de todo mundo e foi viver numa caverna porque ele andava com Deus. Não, Enoque viveu naturalmente. Enoque teve filhos e filhas. Ele viveu como um homem natural, sem deixar de aproveitar do sobrenatural. Ele viveu na terra. Ele fez coisas que homens comuns faziam. Ele criou os seus filhos. Ele cuidou da sua casa. Mas ele andava com Deus. E nós precisamos
nos atentar, porque muitas das vezes a gente até começa a caminhar com Deus. Quando a gente se converte, a gente está naquele amor, naquele fervor. Nós temos momentos que nós somos visitados pelo Senhor e nós nos sentimos atraídos por essa presença. Às vezes a gente sai dessa casa depois de um culto e a gente quer muito ao Senhor, mas nós precisamos nos atentar, porque muitas das vezes a gente continua andando e esquece a presença de lado. Nós muitas das vezes continuamos a caminhar sem nos atentar com quem estamos andando. Muitas das vezes a gente até esquece a presença de lado. Você quer um exemplo de quanto a gente não pode se acostumar com a presença? Quantos aqui são casados? Casados, amém? Você que é casado, você nessa manhã teve a oportunidade de expressar carinho com seu marido ou para com sua esposa. Agora, quantos que estão aqui nessa manhã que tiveram essa oportunidade, que deu um abraço, que deu um beijo, que disse o quanto o ama? As mãos diminuem. Sabe por quê? Nós corremos esse risco de nos acostumarmos com a presença de quem está sempre ao nosso lado e deixar de valorizar elas. Olha, você vê um exemplo tão simples num casamento. Talvez a gente poderia tanto expressar, só que se tornou algo muito normal. E às vezes a gente deixa de apreciar a presença da pessoa que está ao nosso lado. E nós não podemos ser assim também com o Senhor. Nós não podemos nos acostumar e achar que a presença de Deus é algo natural demais. Quando eu quiser, eu vou entrar em contato com Ele e Ele vai me atender. Nós não podemos nos acostumar com a presença de tal modo a nos tornarmos insensíveis a ela. Talvez você está aqui, você tem anos de convertido e você acha que você tem um método, uma fórmula certa, que quando você fizer, o Senhor tem por obrigação de se relacionar com você. Ei, eu estou aqui para te dizer essa manhã, Deus não está preso aos seus ritos. Pode ser que um dia você vai criar todo o rito, toda uma estrutura, e Ele não vai te responder, porque Ele tem querido andar em contato com você a todo tempo e você tem o negligenciado. Você tem a oportunidade de estar com Ele a todo tempo e você o negligencia, porque acha que Ele é comum demais, porque você já está há tanto tempo caminhando com Ele, que você já perdeu a sensibilidade para sentir a presença dEle. E nós não podemos de maneira alguma nos acostumarmos, acharmos que é normal. Quando eu quiser eu vou me achegar a Ele. Quando eu quiser Ele tem que me atender. Não. Ei, nós estamos dizendo de uma presença grandiosa demais para nós nos naturalizarmos ela. Nós estamos dizendo de alguém que é poderoso demais para nós nos tornarmos tão banal. Nós estamos dizendo de uma presença que é incrivelmente poderosa para nós colocarmos dentro de uma caixinha e limitá-los à sua ação. Nós precisamos nos atentarmos se Ele realmente ainda está andando conosco. Porque pode parecer natural demais. Nós temos que tomar esse cuidado para as coisas não se tornarem vazias. Talvez a gente se acostumou tanto a estar na igreja, a estar em um culto, que a gente não faz nem questão mais de sentir a presença dEle. Talvez você entrou num culto como esse e veio simplesmente porque faz parte da sua agenda. Domingo é do Senhor, domingo não se falta a igreja, eu vou lá. Mas sem se preocupar com o principal. Ei, você veio prestar um culto ao Deus vivo. Você não veio simplesmente cantar porque o louvor estava entoando hinos. Não, você veio para louvar ao Deus vivo. Você não veio para essa casa simplesmente porque faz parte de um cotidiano. Ei, nós não estamos aqui porque simplesmente foi nos dada essa tarefa de estarmos aqui. Não, nós estamos aqui para prestar um culto
ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, a um Deus que se relaciona conosco. Nós não podemos correr esse risco de fazer as coisas tudo no automático, porque muitas das vezes nós aprendemos, nós já sabemos a hora de levantar as mãos, nós sabemos a hora do arrepio, quando os instrumentos sobem, ai, dá aquele arrepio. Ei, não banalize as coisas de Deus, não ache que é natural. Trate a presença com o devido carinho. Estar no culto não é simplesmente para você seguir passos. Não, você está aqui para prestar um culto ao Deus vivo. Há quanto tempo você não faz nada fora da caixinha? Simplesmente fica ali porque essa é a hora de orar. É só essa hora aqui que eu posso falar com Deus. Só essa hora aqui que eu posso cantar. É só essa hora aqui que eu posso falar com o Senhor. Eu limito a minha vida com Deus por paradigmas, por moldes que eu fui criando ao longo do tempo. Talvez você fica esperando da hora certa de você orar para você falar com Deus. Ei, os olhos do Senhor estão atentos e os seus ouvidos não estão fechados. Ele ouve o nosso clamor a todo tempo. Ele nos contempla a todo o momento. Você não precisa ficar esperando, quando der a hora exata, eu vou dobrar os meus joelhos. Não. Ei, você tem liberdade para tratar com seu Pai. Ele nos tornou filhos. Cara, de que adianta você ser filho se você precisa da hora certa? Você precisa marcar a hora para falar com seu pai. Você precisa marcar o momento exato para você ter comunhão com ele. Ei, sinta em te dizer, se você tem que fazer tudo isso para falar com ele, você não é filho. Ei, um filho não precisa marcar a hora para dar um abraço no seu pai. Um filho não precisa de um momento exato para chegar e falar: papai, eu estou aqui, eu dependo do Senhor. Pai, eu estou passando por dificuldades. Pai, eu preciso da tua presença. Pai, está difícil demais. Um filho não marca hora para essas coisas. Um filho não precisa de um momento exato. Ei, um filho não precisa ficar medindo palavras para chegar para o pai. Ei, como que eu vou falar? Será que se eu falar... Não, mas se eu falar assim é simples demais, ele não vai me atender. E se eu falar dessa forma, ele não vai me ouvir. Não, para de engessar a presença. Para de engessar o seu Deus. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o clamor dos nossos corações. Ei, você não precisa de ficar criando essas coisas. Enoque andou com Deus. E é incrível demais a simplicidade que é isso. E nós precisamos nos atentar, porque nós vemos tantos homens que, a despeito de terem começado a sua caminhada andando com Deus, eles se perderam. Coloca pra gente Juízes 16:20. Vai dizer de Sansão, um homem nazireu, tinha um voto desde seu nascimento. E ele entra em um relacionamento e agora ele se perde. E disse Dalila a ele: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como antes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Sansão, ele começa a sua caminhada realmente com Deus, e ele achou que ia ser natural de novo. Ei, eu vou sair e Deus vai estar comigo, porque ele achou que Deus tinha um pacto firmado demais com ele, que ele achou que ele poderia fazer qualquer coisa, e quando ele quisesse, Deus ia se manifestar na vida dele. Mas ele deixou a presença de lado. Ele banalizou a presença, falou assim: eu vou sair e o Senhor vai ser comigo e eu vou vencê-los. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor já o tinha deixado. Nós precisamos nos atentar. Ei, com quem nós temos andado? Quem tem sido a prioridade para estar do nosso lado? Quem nós temos valorizado? Nós não podemos correr esse risco
de achar que Ele está sempre andando conosco. Ei, nós precisamos às vezes parar e olhar e falar: papai. Moisés, certa vez, ele vai fazer uma oração e ele vai falar assim, o Senhor dá todas as direções para Moisés, fala assim: você pode ir que você vai conquistar. Aí Moisés olha para ele, então Deus fala com Moisés, fala assim: Moisés, vai, mas eu não vou com vocês. Moisés, ele para tudo e fala assim: não, Senhor, não nos faz sair daqui se o Senhor não for conosco. Moisés, ele estava com a vitória garantida, estava com todo o plano feito, e Deus vira para ele e fala assim: vai, mas eu não vou com vocês. A vitória já está certa, eu vou garantir a vitória, mas eu não vou com vocês. Moisés, ele para e fala assim: Senhor, não nos faz mover os pés se o Senhor não for conosco. É muito mais do que conseguir conquistar coisas, é muito mais do que adquirir coisas, é sobre andar com Ele. E muitas das vezes nós só pedimos Ele para conquistar as coisas, para conquistarmos aquilo que nós queremos, mas nós esquecemos de convidá-lo para ir conosco. Senhor, me dá uma semana de bênção, Senhor, me dá uma semana de vitória, toma o meu trabalho, toma a minha empresa, guarda a minha casa, sustenta, provê e tal. Mas em momento nenhum a gente vira e fala: Senhor, seja comigo, Senhor, caminhe comigo, esteja ao meu lado. Muito mais do que pedir a bênção dEle, nós temos que pedir a presença dEle. Nós precisamos entender, porque nem sempre estar bom significa que estar certo. O fato das coisas estar indo bem não quer dizer que está certo. Nós vemos o rei Saul. O rei Saul, ele reina por muitos anos, mas a Bíblia vai dizer que o Senhor o rejeitou o seu reinado. Ele era rei, era poderoso, governava sobre todo Israel, todo mundo batia continência para ele, estava tudo muito bom, porém não estava certo. O Senhor o tinha rejeitado. Não é sobre as coisas estarem indo bem, é sobre estar tudo certo. É sobre eu estar caminhando com as pessoas certas, é sobre eu estar caminhando com a presença, é sobre eu estar sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. É possível sim estar em bons lugares, é possível sim acessar grandes lugares. Talvez Deus até te coloque em grandes lugares. Você fala assim: foi Deus que me colocou aqui. Ei, mas não esqueça Ele do lado de fora. Talvez tudo que você tem, você até glorifica o Senhor. Senhor, graças a Deus pela empresa que eu tenho, graças a Deus pelo serviço que eu tenho, muito obrigado pela casa que eu tenho, pela família que eu tenho. Mas você parou de convidar Ele para fazer parte disso. E nós precisamos voltar a chamar ao Senhor para andar conosco nas coisas mais simples. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer e beber são as coisas naturais, são simples. Mas até isso nós devemos fazer para a glória do nosso Pai. Até isso nós devemos render a Ele honras e glória. Ei, nós precisamos nos atentar para essas coisas. Ei, volte a chamar o Senhor para caminhar com você. O que Enoque viveu foi tão simples e tão incrível, porque ele caminhou. Enoque foi perseverante. Enoque não simplesmente um dia falou assim: hoje eu quero andar com Deus, amanhã eu já não sei se eu quero o Senhor comigo. Enoque não andou um dia com Deus e o outro ele caminhou sozinho na sua força. Enoque não andou com Deus uma semana e na outra ele largou o Senhor de lado. Enoque não andou com Deus um ano e no outro ele virou as costas para Ele. Não, a Bíblia vai dizer que Enoque andou 300 anos com o Senhor. Cara, nós não estamos falando de 300 dias. Precisa ter constância, precisa ter firmeza, entender aquilo que eu quero. Ei, Senhor, está tudo errado, mas vamos comigo. Senhor, hoje está tudo muito bom, mas eu quero que o Senhor vá comigo também. Senhor, hoje as coisas estão meio mais ou menos, mas fica comigo. Senhor, eu quero a Tua presença. Davi, certa feita, vai ser corrigido. E Davi, ele vai olhar e falar assim: Senhor, me tira tudo.
Me tira tudo, pode tirar o reino, pode tirar tudo. Tira as riquezas, tira as minhas posses, me tira do reino. Me tira, eu não preciso mais de nada disso. Mas por favor, não retires de mim a tua presença. Ei, porque ele entendeu que muito mais do que ter coisas, muito mais do que ter posses, muito mais do que ter um status, a presença vale mais. E nós precisamos entender nessa simplicidade. E quando nós dizemos sobre andar com a presença, nós precisamos entender o quanto isso é simples. E nós não estou dizendo aqui nessa manhã de fazer coisas, não estou aqui para trazer um ativismo religioso, dizer que você tem que pregar, que você tem que estar no altar. Eu não estou aqui para dizer que você tem que estar servindo, eu não estou aqui para dizer sobre isso, não. Isso vai ser consequência. Porque muitas das vezes nós nos prendemos às coisas. Nós achamos que pregar, que cantar, que servir, que estar nesse ambiente vai estar dizendo sobre ter um relacionamento com Deus. E não é isso. Isso vai resplandecer o nosso relacionamento. Lá em Mateus 7, a partir do versículo 21, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer a respeito dessas coisas. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então ele lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cara, essa passagem é algo incrível, que ela vai dizer que não é sobre fazer as coisas, não é sobre estar num ativismo da religião, é sobre conhecer a Deus. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Ei, mas nós fizemos tanto em teu nome, Senhor. Senhor, nós estávamos lá todo domingo, toda quarta, participamos da escola de sabedoria Bereia. Senhor, nós fizemos todas essas coisas. Ei, mas Ele te chamou para um relacionamento, não te chamou para simplesmente fazer coisas. Ei, nós temos um chamado para relacionarmos-nos com o Senhor. Nós não fomos chamados para viver meros ritos religiosos. Ei, as coisas vão ser consequência. Eu não posso simplesmente achar que se resume a isso. Volto a dizer, o que Enoque viveu foi tão simples e tão incrível, porque ele não tem nenhum grande sermão. Você não vê milhares de almas se convertendo com sermões de Enoque. Você não vê pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo porque Enoque falava. Você não vê pessoas se quebrantando diante de Deus porque o Enoque era eloquente. Não. Mas Enoque desfrutou da presença na mais veracidade. Enoque desfrutou desse relacionamento com tanta intensidade. Ei, esse capítulo não era para dizer de feitos de ninguém. Você vai reparar, se você ler o capítulo 5, ele está simplesmente dizendo de quanto tempo eles viveram e filhos que eles geraram e nada além. Porém, quando Deus está falando com Moisés, está dando a revelação do Gênesis a Moisés, ele fala assim, Moisés, escreve algo a despeito do meu filho, descreve algo a despeito de Enoque, porque o que ele viveu foi tão lindo, foi tão lindo. Enoque, eu compartilhei com ele da vida dele. Enoque me convidava para andar com ele. Enoque caminhou comigo. Ei, ele não vai nem dizer da profissão de Enoque, o que Enoque foi. Não, isso é supérfluo.
isso não importa. Isso são coisas triviais e passageiras. Mas Enoque, ele fez aquilo que nós devemos nos mover de tal maneira para vivermos. Enoque andou com Deus. Ei, nós temos esse privilégio, nós podemos viver isso. Só que nós temos que nos movermos para isso. Nós temos que nos posicionarmos para isso. Ei, quantas vezes nós fazemos tanta questão de pessoas estarem à nossa volta, nós fazemos de tudo para as pessoas que nos rodearem, nós fazemos de tudo para chamar a atenção de pessoas, de terceiros, mas nós nos esquecemos de chamar a atenção de Deus. Ei, você tem que acordar todas as manhãs e antes de se vestir para um emprego, para impressionar alguém, antes de você se arrumar para algo ou alguém, você tem que parar e falar assim: Senhor, hoje eu quero chamar a tua atenção. Espírito Santo, hoje eu quero a tua presença comigo. Ei, antes de você se mover, fala assim: ei, eu vou para minha empresa, eu vou fazer, eu vou produzir, eu vou fazer tudo aquilo que o mundo pede que eu faça. Ei, Espírito Santo, hoje eu quero a tua presença. Ei, Espírito Santo, hoje eu quero mover-me com o Senhor. Hoje eu não vou me movimentar se o Senhor não for comigo. Ei, nessa manhã, nessa semana, eu convido a igreja para uma reflexão. Com quem nós temos andado? Com quem nós temos feito questão de compartilhar os nossos dias? Ei, a presença de Deus não é para você estar aqui num culto como esse. O sacrifício de Jesus não é para que você viva encontros como Ele. Não é sobre marcar encontros domingo pela manhã. Não é sobre marcar encontros quartas à noite. Não é sobre esperar estar aqui e alguém criar uma atmosfera para que a gente possa sentir a presença dEle. Ei, não! Isso vai coroar a nossa vida, isso vai coroar os nossos relacionamentos. Mas nós precisamos chamar Ele para uma vida intensa de relacionamento verdadeiro, de compartilharmos a nossa vida com Ele. Nós precisamos parar de simplesmente querer meros momentos. Ah, Senhor, Espírito Santo, nessa manhã eu quero sentir a Tua presença. Ei, Espírito Santo, eu quero a Tua presença comigo todos os dias. Ei, Espírito Santo, não me abandone jamais. Ei, nós precisamos parar, mudar as nossas orações e parar de pedir: Senhor, toca-me agora. Senhor, seja comigo sempre. Senhor, caminhe comigo. Nas coisas mais simples eu quero o Senhor comigo. Senhor, nas coisas mais importantes eu quero o Senhor lá também. Senhor, nos dias de crise eu quero a Tua presença. Senhor, nos dias de vitória eu quero a Tua presença. Senhor, nos dias que tudo estiver mal, eu quero a Tua presença. Senhor, nos dias do vale, seja comigo. Senhor, no dia que eu estiver nos montes, seja comigo. Senhor, seja sempre comigo. Nessa manhã eu convido a igreja a se colocar sobre os seus pés. E eu gostaria de convidar a igreja a fechar os seus olhos e a refletir essa manhã com quem você tem compartilhado os seus dias. Ei, eu volto a dizer que o Senhor, Ele não nos convidou para termos encontros com Ele. Ei, a presença de Deus, ela não está engessada a certos momentos. Ei, o Senhor nos chama para uma vida de relacionamento intenso e verdadeiro. Ei, pare nessa manhã e reflita: há quanto tempo você não compartilha da sua vida com o seu pai? Há quanto tempo você não para e fala assim: papai, hoje eu não estou aqui para te pedir coisas, eu quero a sua presença comigo. Papai, eu não estou aqui para pedir algo. Senhor, eu não estou aqui para ser egoísta e querer que o meu ego seja estabelecido, mas eu estou aqui me rendendo, confiando no Senhor, eu dependo de Ti. Ei, será que você nessa manhã poderia
se você não está andando com Ele, se você olha para dentro de si e fala assim: Pai, eu larguei Sua presença de lado, eu vivi da minha forma. Será que você nessa manhã você poderia convidar Ele novamente? Ei, papai, toma o seu lugar de volta. Papai, volte a caminhar comigo. Eu não quero continuar andando sozinho. Ei, papai, nós te pedimos primeiramente perdão, porque muitas das vezes nós temos banalizado a Tua presença. Muitas das vezes nós estamos aqui, mas nós esquecemos daquilo que é mais importante. Pai, nós estamos aqui nos rendendo aos Teus pés. Te pedimos perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que nós andamos só, por todas as vezes que nós nos achamos autossuficiente e nós esquecemos a Tua presença. Pai, nós te pedimos perdão porque todas as vezes que nós nos prostramos aos Teus pés e só pedimos coisas, só pedimos bênção. Pai, nessa manhã nós nos rendemos aos Teus pés e clamamos a Tua presença. Pai, volte a tomar o Seu lugar de honra. Pai, nós colocamos aos Teus pés, te suplicamos, Senhor. Senhor, a Tua presença, Pai, nada além da Tua presença, Pai. Pai, nós necessitamos da Tua presença, Pai. Pai, nós não queremos as coisas, Pai. Pai, assim como Davi rogou, Pai, se necessário for, tire todas as coisas, mas não retires de nós o Teu Santo Espírito. Pai, ainda que seja necessário nos tirar tudo, Pai, não nos deixe viver sem a Tua presença. Não nos permita viver distantes do Senhor, Pai. Pai, nós te clamamos, Papai. Papai, a Tua presença, Pai, a Tua doce presença, Papai. Pai, não são coisas, não. Pai, a Tua presença. Só quero levantar as minhas vozes pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Pai, toma o Teu lugar de honra sobre as nossas vidas, Pai. Pai, nós te clamamos, seja conosco, Pai. Pai, por onde quer que nós colocamos as plantas dos nossos pés, Pai, seja o Senhor conosco, Pai. Não quero Seja mais sempre conosco, sair Pai. daqui. Papai, nós te suplicamos nessa manhã, papai. Sair daqui, eu não quero mais sair daqui. Sair Amém, igreja? Glória a Deus, amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Irmãos, quem recebeu essa palavra nesta manhã? Quem foi abençoado nesta manhã? Quem vai pedir Deus para andar com você o tempo todo, amém? Deus, Ele está nesse lugar. Agradecemos a Deus pela palavra, né? Que Deus usou o Lucas aqui nesta manhã. E o Edson também. Que
Deus abençoe, que vocês venham ter uma semana de vitória, uma semana cheia de resposta de Deus, da graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um. Levante suas mãos para o alto. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Vão em paz, que Deus o abençoe.